Olá, eu sou Cecília Alecrim, seja muito bem-vinda ao canal Inclusão com Afeto. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um tema bastante importante, que é o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência. Por que isso é importante? A gente precisa de ter autonomia para a gente funcionar bem na vida. Lembra que eu conversei no vídeo passado sobre essa questão da funcionalidade? Como é que eu vou estar integrado, incluído, vivendo plenamente na sociedade se eu não tiver um mínimo de independência e autonomia frente aos desafios, às pessoas, às questões que surgem no dia a dia? Uma outra questão que é muito comum, inclusive no discurso das famílias, é a questão de que os pais não são eternos. A gente não está aqui para sempre. E aí, como é que vai ser? Quando a gente espera o ciclo natural da vida, que os pais partam e os filhos fiquem, e aí? E meu filho com deficiência? Como é que ele vai ficar se ele não tiver aquele mínimo de independência para realizar atividades do dia a dia? Então, pensando nisso, eu vou falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento. E aí eu vou começar falando sobre uma questão que atrapalha muito o desenvolvimento dessa autonomia, que é a superproteção. É muito comum a gente ver famílias, comum e compreensível, inclusive, da gente ver famílias que quando tem um filho com deficiência, recebem a notícia, nas primeiras relações, pensam que, puxa vida, eu tenho um filho com deficiência e a gente vive num mundo cheio de discriminação, num mundo com uma sociedade competitiva, com muita violência, muito preconceito. Como é que meu filho vai se virar nesse mundo? Então, muitas vezes a família faz o quê? Pega o filho e bota aqui embaixo da asa e vou proteger, vou fazer tudo por ele, para evitar que ele sofra, para evitar que ele passe por essas dificuldades da vida. Só que isso é muito, tem muito amor envolvido nisso, mas se a gente pensar para a pessoa, é muito prejudicial. Porque se a gente protege, não ensina, não proporciona para ele aprendizagens significativas para que ele dê conta da vida e dos desafios da vida, ele vai ficar pouco preparado, com pouca autonomia para a vida. Então, você que é pai, mãe, para pensar se você não está super protegendo muito seu filho, se você não está impedindo esse desenvolvimento da autonomia. E aí, o que é essa autonomia? Como é que eu trabalho essa autonomia? Como é que eu desenvolvo? Então, se a gente pensar num primeiro momento, é essa autonomia de autocuidado. A pessoa ela tem que aprender a se cuidar. Isso são questões básicas mesmo, do dia a dia, aquilo que a gente fala de atividades de vida diária. Então, saber tomar um banho sozinho, saber usar o banheiro, se limpar, trocar um absorvente, pentear o cabelo, escovar o dente, saber se alimentar. Isso parece óbvio para algumas pessoas, mas assim, eu posso dar vários exemplos, que eu atendo, principalmente adolescentes e adultos com deficiência, de chegarem pessoas que não sabem usar um banheiro com independência, e quando você vai conversar com os pais muitas vezes falam, é por causa da deficiência, ele não dá conta, e dá conta. Quando a gente vê o impedimento físico, o impedimento que a pessoa tem, não incapacita essa pessoa para aprender a se cuidar, mas não teve ninguém que ensinou, ela não precisa ser desafiada nesse sentido, tem sempre alguém que faça por ela, então ele não vai desenvolver. Então a gente tem esse cuidado. Claro que alguns têm impedimentos importantes, físicos, que vão precisar desse auxílio. Isso daí é outra coisa. Eu estou dizendo dos que têm condição sim de aprender. Então a gente tem que estar sempre, lembra que eu falei também no vídeo passado dessa questão da interação? A gente tem que estar sempre olhando para a pessoa, entendendo os impedimentos que ela tem, mas também oferecendo os desafios. E assim a gente vai desenvolvendo essas aprendizagens. Então a pessoa tem que desenvolver essa autonomia em relação a si e depois em relação ao mundo, em relação aos objetos e às pessoas. Então, ao meio que a cerca, Então, a pessoa ela tem que conseguir ser autônoma dentro de casa, conseguir usar o espaço, participar da rotina de casa, isso é super importante. Então, lavar uma louça, botar uma roupa na máquina, estender participar da rotina da casa, saber se virar, fazer uma pequena comida, quando está com fome, buscar um alimento. Então, essas pequenas questões de dentro de casa, da vida ali em comunidade, então usar os recursos da comunidade, uma padaria, e saber se locomover na rua. Muitos conseguem aprender a andar de ônibus sozinho, dirigir, dependendo da deficiência, com as adaptações que existem, conseguem plenamente fazer isso. Então a gente buscar essas autonomias em relação aos espaços, aos objetos,
e as pessoas. Então a pessoa saber também se comunicar, saber se expressar, saber dizer se está bem, se não está, se precisa de alguma coisa, expressar seus pensamentos, suas vontades. Então conseguir se comunicar com o meio, com as pessoas, né? Na escola, no trabalho, em casa. Então a gente ter essa preocupação com essa autonomia. E aí um outro ponto que eu quero refletir com vocês, que é bem importante, que eu sinto que a gente peca nisso muitas vezes, quando a gente fala em relação às pessoas com deficiência, é a questão da aprendizagem escolar versus aprendizagens significativas. O que isso quer dizer? Eu percebo que muitos pais e mesmo educadores privilegiam muito a aprendizagem escolar, acadêmico, em detrimento dessas outras aprendizagens, que são super importantes para a funcionalidade da pessoa. Eu não estou dizendo que a aprendizagem escolar não é importante, mas para esse desenvolvimento da autonomia, da funcionalidade, essas outras são muito importantes. E elas muitas vezes ficam deixadas de lado. Eu já recebi famílias que me falam assim, chega com um filho que sabe falar sobre si, sabe se cuidar, às vezes até andar de ônibus sozinho, e a família chega e fala assim, meu filho não consegue aprender, ele não aprende nada. E eu, como assim? Porque ele não sabe, ele não aprendeu a ler e escrever, ele está ainda patinando na escola, né? E ele não aprende. Eu, como não aprende? Né? Chegou aqui cheio de aprendizagens, olha o tanto, aí eu vou mostrando para a família o tanto de coisas que ele consegue aprender. Mas por que ele não consegue aprender a ler? Aí parece que ele não aprende nada. E isso traz uma ansiedade muitas vezes para a família, e a família fica batendo nessa tecla, a escola fica batendo nessa tecla, porque ele tem que aprender aqueles conteúdos acadêmicos e esquece de todas essas questões importantíssimas. Então o certo é que tudo ande junto. A gente invista na educação escolar, mas que a gente invista 2 vezes mais, vamos dizer assim, nessas aprendizagens de vida, que são super importantes. E aí a família e a escola têm um papel fundamental, porque a escola também se exime muito dessa responsabilidade. A escola, infelizmente, a nossa escola ainda é muito conteudista e fica presa também muitas vezes nisso. E esquece de olhar. Se eu estou me propondo a ser uma escola inclusiva, se eu tenho um aluno deficiente na minha turma, eu tenho que entender que ele vai precisar de uma atenção em relação a essas outras aprendizagens. Eu preciso ter um diálogo com essa família, se eu percebo que a família não trabalha isso muito bem, se a família não está... Então, eu sou o profissional, o educador, eu sou o profissional, eu posso chamar essa família e mostrar a importância disso. Você precisa trabalhar, desenvolver tais habilidades no seu filho. E eu também na escola, né, no atendimento educacional especializado, ou mesmo o professor da classe regular, está buscando formas de ir trabalhando essas autonomias de pensamento, de se portar, de se expressar. Então isso é muito importante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês façam seus comentários, não esqueçam de comentar, sempre dizendo, trazendo opinião, trazendo novas ideias para a gente estar conversando aqui no canal. Se inscrevam no canal, que é super importante, curtam e compartilhem com seus amigos. Forte abraço e até o próximo vídeo.